Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson, eu sou enfermeiro, graduado pela Anhembi Morumbi, sou pós-graduando em terapia intensiva e também sou professor do curso técnico de enfermagem. Atualmente eu leciono na Escola PROS. Hoje o nosso curso vai ser um curso de curta duração, mas será sobre saúde mental e eu vou abranger para vocês tudo que a enfermagem faz ao cuidar de um paciente com transtornos mentais, qual a função da enfermagem ao cuidar, né? E o cuidar quando é relacionado à saúde, à área da saúde mental. Então, antes da gente, para que a gente entenda o que significa, qual o intuito, qual a função da enfermagem na área da saúde mental, a gente precisa entender o que houve, né, até 2023. Então vamos lá. Em 1970, 1980, aconteceu dois fatos importantíssimos na Inglaterra e nos Estados Unidos que fizeram com que a saúde mental, né, os cuidados relacionados à saúde mental, tivesse reformulações, por assim dizer, podemos assim dizer. E só em 2001 a saúde mental no Brasil passou por essas reformulações. Tá? Então, até o ano de 2001, a saúde mental no Brasil ainda era tratada de uma forma, podemos dizer, como tabu, não que hoje não seja, mas antigamente era maior essa, a forma de tratar as pessoas com transtornos mentais. Em 2001, então, foi constituído a Lei 10.216. Essa Lei 10.216, ela revolucionou a forma de tratar as pessoas com transtornos mentais. Antigamente, as pessoas com transtornos mentais, elas eram internadas em casas asilares, ou seja, asilos. Elas não recebiam tratamento adequado, não iam para um hospital psiquiátrico adequado, onde eles poderiam fazer o tratamento, onde eles tinham noção do transtorno mental que eles estavam passando naquele momento. A Lei 10.216, ela justifica tudo isso. Então, ela abrange os direitos das pessoas diagnosticadas com transtornos mentais. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre transtorno mental, eu estou dizendo tudo aquilo que engloba o meu psicológico, certo? Sendo assim como outras doenças, você, quando é diagnosticado com um transtorno mental, você precisa ter um respaldo para saber por que eu tenho essa doença, qual doença eu tenho, qual o grau do meu transtorno mental. Antigamente, eles não tinham esse transtorno, esse diagnóstico, tá bom? Eles não tinham esse respaldo. E aí que entra a Lei 10.216. A Lei 10.216, ela engloba o direito do paciente a saber qual o transtorno mental que ele tem, qual o tipo de tratamento, qual o tipo de medicação, qual o tipo de plano terapêutico que ele vai precisar tratar. Se ele precisa de uma terapia de longa duração, média ou breve duração, se ele precisa ou não ficar internado em alguma instituição psiquiátrica, tá bom? E além de englobar os direitos das pessoas com transtornos mentais, a Lei 10.216, ela também informa que o meu paciente com transtorno mental, ele tem a necessidade de ser atendido em uma instituição na qual eu consiga realizar o tratamento adequado, com integralidade e equidade. Então, a lei também engloba isso, além das internações voluntárias e involuntárias. Professor, o que são as internações voluntárias e involuntárias? As internações voluntárias é aquela na qual o paciente consegue identificar, perceber que precisa de uma ajuda para tratar o transtorno mental, né, o déficit psicológico, e aí ele mesmo procura a instituição, o médico responsável, para realizar o tratamento em loco, ou seja, dentro do hospital, da clínica psiquiátrica, do hospital psiquiátrico. Já a internação involuntária acontece quando o meu paciente ele é internado em uma instituição psiquiátrica, seja por respaldo médico ou por avaliação médica,
ou por solicitação familiar, tá? Do familiar responsável. A gente sabe muito bem que a maioria das pessoas com transtornos mentais tem um tutor por trás que cuida das rotinas básicas, das contas básicas, normalmente acompanha em consulta. Então, a internação involuntária ocorre exatamente nesse momento, tá? Então, a gente vai tratar o assunto sobre como a enfermagem deve tratar o meu paciente, como que a enfermagem pode agir relacionado ao cuidado do meu paciente. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu falo sobre cuidado da enfermagem na saúde mental, eu estou englobando todos os cuidados que eu vou ter com o meu paciente. Os cuidados da enfermagem da saúde mental não se baseia só em uma terapia medicamentosa. Quando eu falo sobre saúde mental, eu preciso entender que também se trata sobre autocuidado. Mas quando eu falo em autocuidado, o que vocês entendem é lift, botox, skincare, academia, dieta, o que mais? Dieta, botox, lipoaspiração, qualquer coisa que seja relacionada ao meu físico e nunca ao meu mental. O autocuidado, gente, ele começa externamente e internamente também. Tá? Então vamos lá, um exemplo para vocês. A gente acorda, certo? Toma um banho, segunda-feira, vai trabalhar, entra no ônibus ou no metrô cheio, entra no transporte público lotado. Alguém pisa no seu pé. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque uma pisada no pé não vai atrapalhar o meu dia, certo? Motorista tá lento, acabei me atrasando, Uber, demorei para achar o Uber, cheguei atrasada no trabalho. Cheguei lá, fui cobrado com o meu chefe por causa dos meus atrasos. Eu nunca me atraso, mas me atrasei e levei uma bronca. Mas tá tudo bem, porque não me machuquei fisicamente. No meio do expediente, eu estou fazendo o meu trabalho, preparando a minha bandeja de medicação, meu colega vem e fala, olha, você está preparando de forma errada, não tá legal isso daí. Tá bem fuleiro. Mas tá tudo bem, sem problemas. Na hora de almoçar, comeram minha marmita, ou minha comida veio muito salgada, ou fria, o iFood não entregou, o motoboy desviou o caminho, certo? Na hora de ir embora, transporte lotado, cheio, horário de pico. Cheguei em casa, tenho que fazer janta, tomei um banho, deitei na cama. Pô, meu dia foi produtivo, mas graças a alguma coisa deu tudo certo, voltei para casa são e salvo, tranquilo e bem. Será mesmo que você voltou bem? Ou você só voltou sem nenhum arranhão no corpo? Será que você se autoavaliou? Será que você se autoexaminou? Você fez o autoexame para saber se você voltou bem integralmente ou você só voltou para casa bem fisicamente? E o psicológico, como tá? O estresse, a ansiedade, os sintomas de ansiedade. Você conseguiu perceber algum? Tratar? A possibilidade de você ter um possível burnout? É isso, quando a gente fala sobre o ter saúde ou autocuidado, é exatamente isso. Fisicamente estamos todos bem, mas e psicologicamente? A gente acabou de sair de uma pandemia. Na verdade, a gente acabou de minimizar os efeitos de uma pandemia, podemos assim dizer. Então pensem, 2021, começo do ano, pós-carnaval, todo mundo na rotina. E aí o que acontece? Do nada, bum, pandemia explode. A gente teve que readaptar toda a nossa rotina. Então, o que nós fazíamos de segunda a sexta, assim, acordar, tomar banho, trabalhar, transporte público, discutir no trabalho, voltar para casa, almoçar, tudo isso foi barrado, tudo isso foi literalmente bloqueado, pausado. E aí você se assusta, você fala, não, peraí, o que está acontecendo? Vou ter que criar uma nova rotina. Eu vou ter que criar uma nova rotina, eu vou ter que readaptar minha vida, eu não vou mais conseguir me abraçar meus pais, não vou mais poder ver os meus amigos, não vou mais poder namorar, não vou mais poder sentar na mesa de um bar, jogar conversa fora enquanto eu bebo uma cerveja ou bebo um suco. Você simplesmente foi interrompido da sua rotina, você simplesmente foi interrompido de viver a sua vida. E isso vai te causar um estresse tão grande, porque o que você era acostumado a fazer de forma automática, você vai ter que se reinventar.
Você vai ter que se readaptar. Então é isso que assusta hoje em dia. Quando eu falo que o autocuidado não é só fisicamente, também é mental, é exatamente isso. A sua rotina, você está acostumado com ela? Tá. Mas e se for preciso mudar em algum momento? Você vai estar preparado psicologicamente para isso? Você é preparado psicologicamente para mudanças? Façam essa pergunta para vocês mesmos. Eu estou preparado psicologicamente para algum tipo de mudança abrupta? Ou eu simplesmente adapto o meu corpo para entender que eu preciso mudar uma dieta? Sim. Eu preciso mudar os meus hábitos alimentares? Precisa. Eu preciso mudar o meu estilo de roupa? Sim. Mas e o psicológico? Você está preparado para uma mudança abrupta? Pensem sobre isso, tá bom? E aí, a saúde mental, ela é integral. Ou seja, ela não abrange só o físico. Então, se eu tenho meu psicológico bem tratado, se eu tenho meu psicológico trabalhando de forma adequada, né, que eu consiga me socializar, que eu consiga manter as relações inter e pessoais, que eu consigo ter uma relação boa no trabalho, socialmente, com a família, com os amigos, se eu consigo fazer as minhas atividades básicas do dia a dia, isso vai afetar o meu corpo de forma positiva. Se eu tenho o meu psicológico afetado de forma negativa, isso irá afetar o meu físico de forma negativa. O depressivo ele não consegue, causa uma exaustão mental tão grande, que ele não consegue fazer as necessidades básicas do dia a dia, que é acordar, escovar os dentes e tomar um banho. Isso vai afetar o físico do meu paciente. Isso vai afetar a saúde do meu paciente, a saúde física do meu paciente, né? Então, assim, se eu tenho a minha saúde mental íntegra, em dia, obviamente a minha saúde física vai acompanhá-la. Vai acompanhá-la. Ai, professor, mas como eu irei manter a minha saúde mental? Saúde mental não tem como a gente fazer um eletrocardiograma para saber como que está a minha saúde mental. Realmente, você não precisa fazer um eletrocardiograma para saber como está a sua saúde mental. Mas você pode simplesmente realizar, então a câmera ficou meio escura, você pode simplesmente realizar uma consulta, uma terapia, uma psicoterapia. Essa psicoterapia ela pode ser realizada por um psicólogo, um psiquiatra. Não significa que o fato de você procurar uma ajuda psiquiátrica ou uma ajuda psicológica com um psicólogo, aliás, que você significa que você esteja louco. Tem muito tabu por trás disso ainda. Quem procura psiquiatra é louco, né? Quem vai no psicólogo é louco, e na verdade não. Ele só está tratando o psicológico dele. A terapia teve um alcance maravilhoso agora na pandemia, né? Percebam que eu falei que a terapia teve um alcance maravilhoso, não que a pandemia foi maravilhosa. Tá? Então, assim, a terapia teve um alcance maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, isso é preocupante, porque significa que a maioria da minha população, mais que a metade da minha população, tem algum tipo de transtorno mental. Tem uma crise de ansiedade, tem uma crise de pânico, tem um burnout. E aí, meus queridos, é que entra o tratamento. É aí que a enfermagem precisa ter um olhar clínico, porque esses pacientes, normalmente, eles vão primeiramente lá na UBS. O olhar clínico da enfermagem começa quando o paciente vai lá na UBS ser tratado. Sabe aquele paciente que gosta de dialogar, desabafar, contar como conseguiu adotar o cachorrinho da rua, o que fez de almoço, que a filha não visita? Parem, ouçam esses pacientes. Não é mais uma conversa fiada, é histórias. São histórias. Todos nós temos histórias, todos nós temos marcas, todos nós temos tristezas. E é dentro dessas histórias, é dentro dessas conversas que você vai conseguir identificar a necessidade do seu paciente. Às vezes, você é a única pessoa com quem o paciente consegue conversar, consegue se abrir. Às vezes, essa impaciência que a enfermagem tem com o paciente é a mesma impaciência que ele encontra em casa. Depressão na terceira idade dentro da pandemia aumentou de forma
absurda. Aumentou cerca de 27% a 28% na pandemia. Por quê? Os idosos estavam achando que os filhos não queriam ver de propósito. Eles não entendiam que era para a segurança deles. E os mais novos não tinham paciência de explicar. Já expliquei para você 2 vezes, porque eu vou explicar uma terceira. Entenda da forma que você quiser. É aí que a enfermagem vai fazer a atuação primária, a atenção primária, que é repassar essa informação para o meu paciente, acolher o meu paciente. Na UBS, nós temos um setor que se chama acolhimento. Ele não tem esse nome à toa. Você vai literalmente acolher esse paciente, você vai entender esse paciente, a necessidade desse paciente, o que ele tem, o que ele precisa, qual doença, se ele é carente ou se ele tem um transtorno psicológico. Diferente das pessoas mais velhas, dos adolescentes e de nós, que já passamos dos 27, nós temos uma facilidade maior de entender, de identificar se eu tenho a possibilidade de ter um transtorno mental do que um idoso, que na época dele era totalmente diferente. Lembra que a Lei 10.216 só foi acontecer em 2001, fazem 22 anos. Em 1970 a 1980, que teve uma reformulação lá na Inglaterra e Estados Unidos, em 2 períodos, que aí a área mental passou a ser entendida como realmente eu preciso de uma eficácia melhor aí. Porque até 1950, 1960, 1940, 1930, era tratamento de choque. Era manicômios, asilos. Pessoas com transtornos mentais, elas eram internadas em asilos, ou seja, não tinham tratamento adequado. Tá bom? Então, como já falei para vocês, cerca de 1 em 5 adultos já tiveram algum tipo de transtorno mental, principalmente agora na pandemia. Tá bom? E como que a enfermagem vai atuar em cima disso? Então, eu vou usar o CAPS como exemplo, que são as instituições que abrigam pessoas com transtornos mentais, sejam elas hereditários, genéticos ou por uso abusivo de álcool e drogas. Então, a gente tem um conceito de saúde mental. Saúde mental, assim como a saúde, é um estado total de bem-estar, onde o paciente ele precisa estar ciente das próprias habilidades, das faculdades mentais, ele tem que ser produtivo perante a sociedade. Quando eu digo produtivo perante a sociedade, não estou falando sobre trabalho manual, tá? Eu estou falando sobre realizar as rotinas básicas, conhecer alguém, sentir raiva de alguém, sair, cumprimentar, visitar pessoas, conhecer pessoas, viver em sociedade de forma mais, como eu posso dizer, viver em sociedade, né? De forma mais amigável, podemos assim dizer. Então, a saúde mental ela vai implicar em tudo, muito mais que a saúde mental ela implica muito mais do que a ausência de doenças. Saúde mental, na verdade, é o bem-estar do meu psicológico. E nós temos também políticas de saúde mental. Então, a política de saúde mental são as estratégias que o governo adota para facilitar o acesso das pessoas ao tratamento. Tá? Então, nós tivemos aí, novamente, a criação da Lei 10.216, pesquisem, porque ela tem bastante artigos, ela é muito interessante. Nós temos a criação da Lei 10.216, em 2001. Nós temos a criação do CAPS. O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, isso significa que ele é especializado, ele é um atendimento público, então ele é uma criação do nosso maravilhoso SUS, porque sim, o SUS é bom, é muito bom. Então, ele é a criação do SUS, ele é público, então ele oferece todo o tratamento para o paciente com transtorno mental, seja ele com uma crise de ansiedade leve até uma depressão nível 3, borderline, burnout, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, todas esses transtornos mentais que são os mais comuns, a esquizofrenia, o CAPS ele faz o atendimento. Dentro do CAPS, nós vamos ter a enfermagem na equipe multidisciplinar. Então, o que isso significa?
A equipe multidisciplinar dentro de um hospital, de uma clínica, de uma UPA, de um CAPS, eles atuam como se fossem uma única família, tá bom? A equipe multidisciplinar era formada por médicos, enfermagem, quando eu digo enfermagem, auxiliar técnico, enfermeiro, as 3 categorias, tá bom? E por um médico de especialização em saúde mental, ou um enfermeiro em saúde mental. Ou seja, psiquiatra, ou psicólogo, ou psicoterapeuta, além do fisioterapeuta, né? Mas, como estamos falando de enfermagem, vamos focar nessa parte. E um enfermeiro que é formado também em saúde mental. Assim como na UBS a gente precisa ter um enfermeiro formado em saúde da família, no CAPS, nos hospitais psiquiátricos, a gente precisa ter um enfermeiro formado em saúde mental. Dentro disso, a enfermagem na equipe multidisciplinar, ela vai atuar no CAPS, nos hospitais psiquiátricos. Como que ela vai atuar? Como que nós da enfermagem vamos atuar? Isso vai além de um plano medicamentoso, tá? O meu paciente, quando ele está fazendo um acompanhamento, quando ele está fazendo um tratamento em uma instituição psiquiátrica, ele passa pela psicoterapia individual, que é aquela onde ele vai relatar todos os seus transtornos, as suas angústias, os seus problemas, tudo que ele está sentindo no momento. E aí sim, e só então, depois do psicólogo, do psiquiatra avaliar que esse paciente está apto, ele vai passar a entender, a compreender, a participar da terapia psicossocial, tá? Ou a terapia coletiva. O que isso significa? Eu vou reintroduzir esse meu paciente para a sociedade novamente, tá? Através de terapias em grupos, rodas de conversa, passeios ao ar livre, sempre monitorado. E quem vai monitorar? A enfermagem. Porque qual é o intuito da enfermagem? O que o médico faz? O médico, ele trata de doenças. A medicina trata de doenças. A enfermagem, ela cura pessoas, ela trata de pessoas. Tem uma palestra recentemente, onde a frase que eu falei foi: a enfermagem, assim como um artista que vive para a obra dele, a enfermagem vive para salvar vidas, tá bom? Então a gente cuida de pessoas, nós tratamos pessoas. E é nesse momento em que meu paciente precisa ser reabilitado para a sociedade que vocês vão ter participação. Nós teremos participação. Tá? Então, a gente vai ter participação nessa psicoterapia social. A gente vai mostrar para esse paciente que ele está apto para voltar para a sociedade. A gente vai acompanhar a terapia em grupo. A gente vai acompanhar passeios. Nós vamos acompanhar roda de conversa. Muitas das vezes o paciente vai solicitar, vai achar que você é o psicólogo dele. E é daí que você vai colher as informações para saber se o meu paciente realmente está tendo um avanço na melhoria dele ou não. A gente não faz terapia? Eu espero que vocês façam terapia. Vocês serão a terapia do paciente. Vocês não estarão lá só para aplicar um clonazepam no meu paciente. Vocês serão a porta de entrada desse paciente. Então percebam, na saúde mental, em uma instituição de psicoterapia psiquiátrica, nós somos a porta de entrada do paciente. Professor, mas e o psicólogo, o psiquiatra? Ele faz parte do processo. Mas vocês vão tratar desse paciente desde o primeiro dia. É vocês quem vão aplicar a medicação? Sim. É vocês quem vão ter acesso ao prontuário do paciente, é com vocês que eles vão desabafar, é com vocês que eles vão conversar. E só então, a partir dessa conversa que nós teremos com os nossos pacientes, que a gente vai entender a evolução do paciente. A evolução da senhora Maria, do senhor Enzo. Então, a enfermagem na equipe multidisciplinar, ela é essencial. Porque os nossos cuidados não serão só físicos, nossos cuidados serão psicológicos.
serão mentais. Então, quando vocês verem aquele paciente passando pela porta de saída, reabilitado, apto, é quando vocês vão entender, fiz meu trabalho direito. Ajudei o meu paciente a ser reabilitado, a viver em sociedade. Porque mais ninguém sabe como é viver em sociedade do que alguém que trabalha com enfermagem. Tá bom? E aí, quando vocês estiverem trabalhando lá no CAPS, vocês precisam entender que existem 3 tipos de CAPS, além das subcategorias, que eu vou explicar para vocês. E a saúde mental, o tratamento para a saúde mental, ele se inicia lá na Unidade Básica da Saúde, a UBS. Então, no Brasil, a gente tem a maioria dos bairros tem uma UBS espalhada, tá bom? Então, o paciente ele tem acesso a psicólogo na UBS, a psiquiatra na UBS, então se inicia lá. A gente tem um setor de acolhimento na UBS, tá bom? Esse setor de acolhimento, quem realiza é o enfermeiro, mas a técnica de enfermagem, ela pode acompanhar também, tá? E aí que a gente começa a perceber se a gente vai encaminhar esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, e só então, se eu tenho a necessidade de fazer um acompanhamento mais específico, mais a fundo, mais prolongado, eu vou encaminhar ele para as instituições psiquiátricas públicas, tá bom? O CAPS. O CAPS, ele... Por que a UBS encaminha para o CAPS? Porque a UBS, o nome já diz, unidade básica de saúde, ou seja, ele faz o atendimento básico, nível 1. Não é que é para identificar, tanto que se meu paciente tem um problema cardíaco, eu encaminho ele para um cardiologista, se meu paciente ele tem um problema de osteoporose, eu vou encaminhar ele pro médico responsável. Então, assim, se eu tenho um paciente que tem artrose, eu vou encaminhar ele para um físio, tá? Então, é bem básico mesmo. Então, é por isso que eles encaminham para o CAPS. E o que é o CAPS, professor? O CAPS nada mais é do que instituições psiquiátricas públicas pelo SUS, tá bom? Onde eu consigo ter um acompanhamento específico dos transtornos mentais, tá? Então, eu tenho o CAPS 1, que é para regiões onde eu tenho até de 15 a 20 mil habitantes. Eu tenho o CAPS 2, que vai entre 75 a 150 mil habitantes. E eu tenho o CAPS 3, que também é de 75 a 150 mil. A diferença entre o CAPS 2 e o CAPS 3 é que o CAPS 3 ele tem um número maior de leitos e a internação em 24 horas. O que significa, professor? O paciente ele pode ficar internado no CAPS para fazer o acompanhamento? Pode. Os pacientes que fazem acompanhamento no CAPS, eles fazem o acompanhamento de 10, 15 ou mensalmente, 10 dias, 15 dias ou mensalmente, ou eles podem ficar acampados alojados dentro do CAPS, internados, certinho, fazendo acompanhamento no próprio leito, para até o momento em que eles estiverem aptos para voltar a viver em sociedade, tá? Eu tenho o CAPS AD e o CAPS AD3. O que é o CAPS AD? O CAPS AD, ele vai acolher aquelas pessoas que conseguiram foram diagnosticados com algum tipo de transtorno mental devido ao uso abusivo de álcool e drogas, tá? O CAPS A3, ele é semelhante ao CAPS 3, porque ele tem um número maior de leitos, cerca de 12 leitos disponíveis, além dos que já estão preenchidos. Ele tem 12 leitos disponíveis para casos emergenciais. Esses pacientes que vão para o CAPS AD são pacientes que são encontrados em área de ambiente livre, tá? Popularmente falado aí, chamado de moradores de rua, tá? Então, são pacientes que são moradores de área livre, fazem uso abusivo de álcool e drogas. Por quê? Esquizofrenia, tá? Esquizofrenia, uma das causas da esquizofrenia é o uso abusivo de álcool e droga, principalmente crack. Então, esses pacientes, eles são acolhidos. E como que eles chegam? Os moradores de área livre, eles chegam ao CAPS AD através do consultório de rua, tá? De equipe ao apoio aos serviços de componente ou atenção residencial. Então, vamos lá. Eu tenho consultórios de rua, consultórios é como se fosse um CAPS móvel, a gente pode falar assim, onde eu tenho a equipe de enfermagem, técnico auxiliar e enfermeiro, e eu tenho os médicos responsáveis também. E aí eu tenho um escritório
alojado na Praça da Sé, vou usar um exemplo, na Praça da Sé, onde eu consigo identificar o meu paciente. Eu faço atendimento semanal ou diário, onde eu consigo identificar o meu paciente que precisa de um tratamento mais específico para transtorno mental. E aí eu encaminho esse meu paciente para o CAPS que esteja disponível para o CAPS da região. Lembrando que, se eu não tenho vaga no CAPS AD, eu posso mandar esse paciente para o CAPS 1, 2 e 3, tá? Não é porque eu não tenho vaga que eu vou deixar o meu paciente voltar para a rua. Professor, mas esse paciente, e se ele não aceitar ser internado? Se esse paciente oferecer um risco para a sociedade, lembra da internação involuntária? Que a Lei 10.216, ela abrange desde que o meu paciente apresente risco para si ou para a sociedade, e aí em caráter médico, ele pode ser internado, sim, contra a sua vontade, porém, porque ele apresenta um risco para ele e para a sociedade. Normalmente, aquele paciente que comete o autoextermínio, a tentativa de autoextermínio, e não tem um acompanhamento familiar, ele apresenta risco para ele e para a sociedade. Então, não posso deixar esse paciente à deriva. Nesse momento, é utilizada a internação involuntária. E a internação voluntária, quando eu ofereço o atendimento do paciente, o paciente fala, não, tudo bem, reconheço que eu preciso de ajuda, aceito ser internado. Tá? E eu tenho paciente de atenção residencial de caráter transitório. O que é esse atenção residencial de caráter transitório? Ele ocorre quando eu tenho um paciente que tem um transtorno do pânico, não consegue sair para fora de casa, não consegue sair para fora, ótimo, não consegue viver em sociedade, e eu preciso fazer um acompanhamento, preciso verificar como está a psicoterapia desse paciente, que também pode ser realizada por telemedicina, né, ou seja, virtualmente. E é nesse momento em que entra a atenção residencial de caráter transitório. Significa que esse paciente que tem a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, não pode sair de casa, ou agorafobia, ele vai receber o tratamento normalmente, tá? Ele vai receber o tratamento normalmente porque a equipe de enfermagem multidisciplinar, a enfermagem da equipe multidisciplinar, ela vai até a residência. A gente precisa acompanhar esse paciente. Tá? A gente também tem atenção de urgência e emergência, então a atenção de urgência e emergência é o SAMU. Eu tenho pacientes que também são socorridos pelo SAMU quando estão em crise de transtorno mental, eles são encaminhados para o CAPS ou para a UPA. Lembrando que na UPA, a forma de atendimento, UPA é um atendimento rápido, emergencial, específico, porém rápido, né? Ocorre a integralidade, a equidade, mas de uma forma mais rápida do que de um hospital. Então, lá sim eu tenho um tratamento medicamentoso, que é clonazepam, diazepam, para acalmar o meu paciente. E eu também tenho as cooperativas, né, sociais que auxiliam esses pacientes, que fazem campanhas para reintegrar esses pacientes para a sociedade. E eu tenho alguns hospitais de porta fechada, eu tenho alguns hospitais de portas abertas, eu tenho alguns hospitais particulares e públicos que têm uma área psiquiátrica exclusiva. Essa área de psiquiátrica exclusiva, o paciente já fica internado para fazer o tratamento específico, acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra e pela equipe de enfermagem, ou seja, a enfermagem está sempre presente na equipe multidisciplinar. E vamos agora falar sobre as doenças mais comuns, que é a depressão. A depressão hoje ela é conhecida vulgarmente como mal do século. Ela atinge aí cerca de 57 a 60% da população. Ela tem os 3 níveis. A depressão ela pode ser uma doença congênita, ou seja, pode ser uma doença genética. Ela é uma doença reincidente, ou seja, eu posso fazer o tratamento, mas o meu tratamento não pode ser interrompido, porque eu vou ter picos de depressivos. Eu posso estar bem numa quarta-feira, terminar o meu tratamento em junho, e em setembro ter uma crise, né, de depressão, e aí ter todo o meu tratamento que eu estava fazendo vai por água abaixo. Então, as manifestações clínicas da depressão o paciente ele pode ou perder muito peso ou ganhar muito peso, porque isso vai afetar
o meu metabolismo, isso afeta o meu sistema nervoso. O meu paciente, ele fica mais, ele se sente mais culpado, os sentimentos, eles são muito aflorados, eles são muito exagerados, então, ou ele sente uma raiva muito grande, ou ele sente uma tristeza muito grande. Normalmente ele se sente muito inútil, ele não se sente capaz, porque a depressão, o que é uma depressão, quando a gente fala sobre algo depreciativo, né, quando a gente fala sobre uma depressão até na natureza, falando biologicamente, a gente está falando sobre algo que é baixo, né, algo que é para baixo. Então a depressão é exatamente isso, ela eleva leva os meus sentimentos para ficarem menores. Então, eu me sinto mais inútil, eu me sinto com uma culpa excessiva, porque eu não consigo viver em sociedade, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo tomar um banho, não consigo escovar os dentes, não consigo ligar, não consigo responder mensagens, não consigo viver com pessoas. Então, isso faz com que o meu paciente, ele simplesmente se sinta mais inferior, se sinta inferior. E é aí, nesse momento, que veio o pensamento de morte. Por quê? Se eu não sirvo, se eu não tenho, se eu não consigo viver em sociedade, se eu não consigo ser amado, porque o depressivo nunca vai se sentir amado, né? Normalmente ele vai achar que ele é um fardo para as pessoas. E é aí que vem os pensamentos recorrentes de morte. E aí quando vem a tentativa de autoextermínio. Eu realmente espero que quando eu falo tentativa de autoextermínio, é porque eu tenho uma esperança de que, infelizmente, caso ocorra, não passe de uma tentativa. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre a tentativa de autoextermínio, não é que o suicida ele quer morrer. Ele não quer morrer. Tá? Ele não está cansado de viver. Ele simplesmente quer extinguir essa dor, essa sensação de inutilidade, essa sensação de incapacidade que está dentro dele. E como que é feito o diagnóstico da depressão, professor? Se você apresenta mais de 5 sintomas, você já é diagnosticado com depressão, e aí você já começa o tratamento com psicoterapias, e aí sim com alguns inibidores, tá bom? Esses inibidores, eles vão mexer ele vai atuar diretamente no sistema nervoso, então vai gerar mais serotonina, né, para fazer com que o meu paciente ele possa ser reabilitado e voltar a viver em sociedade. Ansiedade, então a gente tem falado muito sobre ansiedade, principalmente pós-pandemia ou durante a pandemia, né? As manifestações clínicas, elas ocorrem como a sensação de falta de ar, hiperpneia. Eu tenho ansiedade simples, ansiedade leve, que é aquela que ocorre em intervalos, é aquele paciente que teve uma vez ou outra, mas não é recorrente. Eu tenho o meu paciente com ansiedade crônica, né? Ansiedade aguda, ansiedade grave, que é aquele paciente que já foi diagnosticado com a crise de ansiedade, que já foi diagnosticado com uma crise de ansiedade e que precisa fazer um tratamento contínuo de psicoterapia, né, medicamentoso, para conseguir fazer com que as reações clínicas desse transtorno mental reduzam. Transtorno do pânico é quando o meu paciente, inclusive, é uma das evolutivas da depressão e da crise de ansiedade. Tá? Então, o transtorno do pânico, normalmente, ele é acompanhado da depressão ou da crise de ansiedade grave. Essa crise de ansiedade, esse transtorno do pânico é quando o meu paciente ele não consegue viver em sociedade, então ele se sente perseguido, ele tem uma certa indecisão de tomar rumos, ele tem uma incapacidade de tomar decisões. Aí, nesse momento, quando o meu paciente ele é diagnosticado com transtorno do pânico, uma depressão com transtorno do pânico, sempre associado com transtorno do pânico, que aí eu faço o atendimento de caráter transitório, que é quando eu faço a terapia diretamente em residência. Eu preciso acompanhar o meu paciente em residência para que ele consiga ter acesso integralmente, de forma, né, com toda a equidade que ele merece. O tratamento também é feito com antidepressivos e ansiolíticos, psicoterapia e inclui terapia de exposição. Essa terapia de exposição,
é quando eu levo o meu paciente para a área externa, ou seja, eu preciso ensinar o meu paciente, reensinar o meu paciente a viver em sociedade, mostrar que viver em sociedade ainda é seguro para ele, apesar dos transtornos. E eu tenho transtorno de burnout. O transtorno de burnout, na área da saúde, durante a pandemia, ele ficou muito evidente, porque ele causa uma exaustão emocional, ele causa aquela insatisfação profissional. Então, na pandemia, eu tinha cerca de 20 pacientes, 20, 30, 40 pacientes para 2 técnicos, às vezes um técnico. A enfermagem trabalhava 24, 48 horas por dia sem descanso, com aquele monte de máscara, via paciente morrer, eu via paciente entrar, e isso tudo vai causando isso tudo vai causar uma crise de burnout. E quando eu falo causar uma crise de burnout, é quando é diferente de uma crise de depressão. Não é que você não se sinta com vontade de viver, não é que você se sinta para baixo. Você sabe o quão você é bom, mas aquilo está atrapalhando você, o seu estresse. Então, assim, o estresse diário, seja numa sala de aula, seja no trabalho, isso vai consumindo você de forma negativa, a ponto de você não querer mais fazer as rotinas do dia a dia. Ir para uma escola, ir para uma faculdade, dar aula, ir trabalhar em hospital, dirigir carros. Então, a crise de burnout ela é conhecida como transtorno do trabalhador, doença do trabalhador, que é quando o paciente ele simplesmente não tem mais vontade de realizar as suas funções profissionais, tá? As redes sociais hoje elas estão ajudando bastante em reconhecimento de transtornos mentais, tá? Não podemos tirar o avanço que as redes sociais têm disponibilizado. O Brasil recentemente tem passado por alguns problemas relacionados a ataques em escolas. Então, as redes sociais elas têm debatido bastante se isso é um transtorno mental ou simplesmente uma sociedade que está sendo abandonada. Isso é um discurso bem interessante, porque isso tem que ser relido, isso tem que ser revisto. Essas pessoas que cometeram os massacres, elas precisam ser estudadas, né? A gente precisa ver se foi a sociedade que abandonou ou é algum tipo de transtorno mental, porque a maioria alega transtorno mental. Então, até onde vai a verdade? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho as redes sociais ajudando o meu paciente a entender sobre sobre transtornos mentais, eu tenho a banalização. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Pesquisem sempre a fonte. Não pense que transtorno mental, por causa de alguns casos isolados, é besteira, é mentira, é desculpa para você ser uma pessoa ruim, ou simplesmente para você culpabilizar as suas ações, tá? Então, se você percebe que tem algum tipo de transtorno mental, algum tipo de sintoma que atrapalha a sua rotina no dia a dia, que está te causando fadiga, que está te causando uma capacidade diminuída de concentrar, se você sabe que você está mudando a sua rotina por causa de um sentimento impróprio que não é da sua vivência, procure uma ajuda psicológica, procure uma ajuda psiquiátrica, não tenha medo do tabu, tá ouvindo? O som do tabu quebrando? Não tenha medo do tabu. Tentem e façam o melhor para a saúde mental de vocês, tá? Voltando agora rapidinho para o burnout. O diagnóstico, então, ele é feito através da avaliação do psiquiatra ou do psicólogo, além das alterações de humor. E o tratamento é terapia, como sempre. Gente, terapia salva a vida. Façam terapia. Psicoterapias, né? Antidepressivos e ansiolíticos se for estados mais severos, tá? Mais grave. Eu espero de verdade que vocês entendam sobre a aula de saúde mental, vocês entendam um pouquinho. Foi uma aula bem curta, mas eu espero que vocês tenham estado ciente que quando eu falo sobre saúde mental, eu estou falando sobre autocuidado também, não só fisicamente, não é só para ir para academia fazer uma dieta, colocar um botox.
colocar no botox. Isso aqui também precisa ser tratado. E eu não estou nem falando da glabela, eu estou falando da mente. Tá bom? Procurem ajuda, se cuidem, não larguem as mãos, deem as mãos, percebam os sinais, percebam os detalhes, evitem gatilhos, procurem ajuda, se abram, conversem. Quem é meu aluno sabe que eu falo sempre que eu estou disposto a conversar, estou disposto a ouvir. Liguem para o CVV se precisar, que é o Centro de Valorização à Vida. Vivam, estejam vivos, estejam presentes. E caso a situação fique ruim, que nem sempre a gente vai ter um dia bom, lembrem-se dessa frase: a felicidade ela pode ser encontrada mesmo nas horas mais difíceis, se você se lembrar de acender a luz. Ou seja, sempre vai ter um momento bom para se lembrar, em meio a tantos momentos ruins. Sempre vai ter uma pessoa boa que você pode conversar. Sempre vai ter uma mão que você vai segurar. Sempre vai ter uma voz que você vai ouvir, ela vai te acalmar. Tá bom? Então, beijo para vocês. Fiquem vivos e se cuidem.